porque o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os investidores precisam ficar mais calmos e aguardar as medidas que serão tomadas pelo governo eleito. Haddad também respondeu o motivo pelo qual o mercado fica tão agitado conforme os anúncios da nova gestão. Olha, cara, da nova gestão, que são os efeitos. Abre aspas aí, tá? Tive uma relação e teve uma consequência. Vamos administrar essa situação para que no curto prazo se demonstre uma trajetória de sustentabilidade. Vamos botar a casa em ordem. É o compromisso que eu estou assumindo. Fecho aspas. Além disso, Haddad fez críticas à regra que impõe limite no teto de gastos. Eu quero ler isso novamente, tá bom? Porque além disso, Haddad fez críticas à regra que impõe limite no teto de gastos. Segundo ele, a regra não é confiável. Abro aspas. Quando você põe uma regra que não consegue executar, você coloca em risco o próprio arcabouço fiscal. Fecho aspas. Ele ainda afirmou que irá propor um novo arcabouço fiscal que permita o financiamento de programas do governo e sustentabilidade na dívida pública. A próxima de... Pega essa, tá? Próxima de 6 trilhões de reais. Por que não seria confiável, meu amigo Nelson Kobayashi? A gente já falou aqui, né, que não é... A gente se espanta, a gente fica estarrecido, né, com algumas falas, mas não é de se estarrecer, não é de se espantar. Por quê? Porque todo mundo já sabia que o governo petista sempre foi contra o teto de gastos. Que o governo petista, ele tem no seu próprio modus operandi, na sua essência, o ato de gastar mesmo, mais do que se tem. A gente viu aí o último governo Dilma, né? Que é o grande exemplo de gastar mais do que se tem. Lembra das pedaladas fiscais? Sim. É assim que funciona. Pedaladas fiscais, né? Lembra, traz na memória de quem está nos assistindo o que foram as pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais, elas justamente, Rodolfo, eram um jeitinho que a presidente Dilma deu naquele momento de mostrar que não estava gastando mais do que tinha. Ela fazia um empréstimo, tirava de um lugar, colocava no outro para parecer que estava tudo redondo. Era assim que funcionava, quando na verdade, debaixo do tapete, a coisa estava muito pior. O cheque estava estourado, o cartão de crédito estava passando do limite. Ela maquiou, né, Nelson? Foi uma maquiagem, né? Uma homenagem pro Eberlei que maqueia a gente aqui, ele já foi citado no Pânico. Exatamente. Mas é uma maquiagem, deixa a coisa bonita, entendeu? É assim que funciona. Esse é o modelo de governo do PT. A gente fica triste, mas não é de se espantar, não é de se admirar. Eles já falavam sobre isso há muito tempo. Posso só falar uma peculiaridade do Haddad em relação à economia? Enquanto ele foi ministro da Educação, só no Ministério da Educação ele teve a proeza de aumentar o orçamento de 17 bilhões para 134 bilhões. Isso enquanto ele era ministro da Educação. Ou seja, de novo, a gente tem o inchaço do Estado, né? Temos aí vários organismos acessórios que ele criou. Repete o número, por favor, Pietra. Foi de 17 para 134 bilhões. E aí a pergunta, reais. Quanto isso melhorou de fato a educação? Zero. A nossa educação, durante o governo PT, caiu para o 57º lugar no PISA. Né? E na América Latina, a gente está em penúltimo lugar, antepenúltimo lugar, só atrás da Venezuela e de Cuba. Isso aí é governo PT. Ou seja, a gente volta para a velha história, né? Dinheiro mal empregado, usado para corrupção, usado para desvio, para o inchaço do Estado, para que haja várias pessoas se beneficiando dessas... Só um complemento. Total Só um complemento muito rápido. Sobre o Haddad. Sobre o Haddad, a gente está falando que adianta ser mestre, ter título, falar bonito, quando o povo não se vê beneficiado com a política que ele ostenta, que ele opera. A gente precisa lembrar, o Haddad foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo, e quando ele foi para a reeleição, ele ficou em terceiro lugar. E sabe por que terceiro lugar, Rodolfo? Porque teve o que ficou em primeiro, teve brancos e nulos que ficou em segundo e só depois é que veio o Haddad em terceiro lugar, candidato à reeleição com a máquina na mão. As pessoas não gostam das políticas do Haddad. Ô Nelson, vale a pena reforçar que o próprio Haddad, em entrevista, disse que ele dá pitacos em economia.
Ele não entende de economia, que ele colava de outra pessoa. Ele fez 2 meses de curso. Então, é ele quem disse, não sei o que eu estou falando, não estava lá na sala de aula com ele não, mas ele falou que ele não entende, ele dá alguns pitacos. Então, se prepare aí que a coisa vai ficar complicada. Mas, de novo, aí o que vale falar também aqui, Pietra, acho que é importante, que corrobora com o que a gente está falando aqui, é que nós estamos diante de um modelo, o PT, a esquerda, pensa um modelo de Estado diferente, um Estado inchado, um Estado gastador, um Estado que não tem responsabilidade fiscal. É isso que a gente está pensando aqui. Então não vai vir nada de diferente desse governo. Já foi falado aqui, inclusive não sei se foi pelo Caio, mas que isso foi vendido, ou pela Pietra, isso foi vendido pelo Lula a campanha toda. É como eles enxergam o Estado brasileiro. Inchado, gastador, sem responsabilidade alguma. Agora, nós temos que pressionar o Congresso Nacional, eu insisto no Congresso Nacional, porque existe dentro do nosso sistema constitucional de freios e contrapesos 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ok? Nós elegemos o presidente da República como chefe do Executivo e todos os 513 deputados federais e 81 senadores. Essa galera do Congresso Nacional é quem tem que pôr a mão na massa, pressionado por nós, eleitores, cidadãos brasileiros, que não queremos que se rompa o teto de gasto, que não queremos um Estado inchado, que não aceitaremos pagar mais impostos. Temos que cobrar os parlamentares para que isso não seja aprovado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a casa do povo, é onde nós estamos, entre aspas, representados. Infelizmente, a qualidade daqueles representantes é muito ruim. E isso é um grande problema que muitos de nós não prestam atenção. Às vezes a gente fica chamando a atenção aqui só para o executivo. O executivo foi eleito um executivo que acredita num Estado diferente daquele que nós acreditamos. Agora, nós temos ali que correr e pressionar o Congresso Nacional para que o Congresso não permita a bancarrota, não permita que o nosso Estado quebre. Isso não pode acontecer. Nelson Kobayashi queria falar alguma coisa aqui? Não, eu quero concordar imensamente. Não, lógico que você quer falar alguma coisa aqui, né? É por isso que ele está aqui, por isso você está aqui, inclusive. Desculpa, eu coloquei mão. Por favor, Nelson Kobayashi, nos ilustra com os seus comentários. Não, imagina, eu estou falando, só queria complementar aqui o que já foi muito bem dito pelo nosso colega, que é o foco que a gente precisa ter nesse momento, que é exatamente no Congresso Nacional, nos representantes do povo, que é quem tem a caneta, quem tem o poder de pressionar os poderes do Executivo e do Judiciário para que a gente consiga ter uma harmonia entre os poderes, que só assim é que a gente pode caminhar para um Estado mais pacífico, melhor para todo mundo. Então agora eu quero pegar esse gancho aqui e vamos lá. Tem a Piedra para falar também, eu vou dividir seu tempo junto com ela. Tá então bom? Vai lá, Pipi. Não, quem é Haddad, né? É o cara que não passou no crivo popular. Ele não teve voto para ser eleito de maneira alguma. Então não foi eleito, o Lula ainda assim, contra a vontade popular, pega ele e coloca no ministério. E no ministério que ele diz que vai colocar a casa em ordem. Mas o que é a casa em ordem? É arrebentar as contas públicas que tiveram superávit maior dos últimos 14 anos no Brasil? É isso que é colocar a casa em ordem? É destruir o que foi arrumado? É bagunçar? Eu acho que a palavra ordem acabou perdendo o sentido e está com sentido oposto para ele. Agora, uma coisa que o Rodolfo colocou, ele desenhou muito bem a respeito da arrecadação. Né? Não é chegar... Não, você foi demais. Você desenhou muito bem que não há uma porta de um quarto que você entra e pega dinheiro. Quais são as metodologias de arrecadação do governo? A primeira delas é, sem dúvida, o imposto. Né? Você vai pagar mais imposto para pagar esse rombo que está sendo feito agora. E a segunda é, o governo emite títulos. O que é isso? Ele vai lá, emite um papel para você e fala assim, ó, compra esse papel e me dá aí um dinheiro por ele, que eu vou te pagar uma taxa de juros, tá bem? Daqui 5 anos. Ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo para ele se financiar. E o dinheiro que você empresta para o governo é atrelado à taxa de juros. E a taxa está subindo. Por que ela está subindo, a taxa futura? Justamente porque o mercado, quem é o mercado? Investidores. Você que vai comprar esse título para financiar o governo. Ele começa a olhar o Brasil e diz bem assim, peraí, ó, se eu vou comprar esse título seu e você está se endividando cada vez mais sem ter dinheiro para pagar, eu só vou emprestar com juros mais caros. E aí o que acontece? O país vai se endividando mais e vai perdendo a credibilidade. E com isso, arrecada menos. E com isso, investe menos. E com isso, você vai ficar desempregado, pagando juros altos, perdendo capacidade de consumo com uma inflação alta. Entende como é complexo isso? Uma decisão dessa PEC, né, tomada
a toque de caixa para cumprir promessa de campanha, coloca a vida do cidadão que está principalmente nas classes mais baixas em estado de extrema vulnerabilidade e perigo. Infelizmente é isso que vai acontecer e é isso que está acontecendo. Caiu uma pincelada só de economia aqui na tua fala que é perfeita. Você quer ver o tamanho do perigo, pessoal? Pode ser que o investidor que o Caio falou, daqui a um tempo, vendo essa irresponsabilidade fiscal toda, não queira mais emprestar dinheiro para o Brasil. Não queira, mesmo um juro altíssimo, ele não queira mais acreditar, confiar no Brasil e comprar um título brasileiro. Vou fazer uma analogia simples aqui. Imagina aquele teu cunhado que te pede dinheiro emprestado. Aí você empresta uma vez, você empresta duas, você empresta três, já preocupado. A quarta vez você fala, cara, você não vai ter como me pagar. Então mesmo que ele fala, não, você me empresta 1.000 que eu te pago 10 mil. Você fala, não me importa, você não vai me pagar. Não tem credibilidade. E é isso que é um perigo imenso, porque quando um país quebra é exatamente quando acontece isso, quando o mercado não sente credibilidade nos títulos daquele país e não resolve não comprar, e muito pelo contrário, vai querer receber aquilo que ele já tem emitido. E aí nós teremos um problema no futuro. Ô, Pietra, ainda nesse assunto, quero fazer uma analogia com quando eu jogava bola. Eu fui jogador profissional de futebol. E tinha um cara muito ruim que jogava com a gente, só que todo o nosso elenco era muito bom. Que não era você, né? Não. Só pra saber. Eu era muito bom, canhoto. E tinha um cara no time que era muito ruim. Só que como ele estava com pessoas boas jogando ao lado dele, ele se sobressaía, porque não comprometia o time. Nós temos de novo o Fernando Haddad no cenário político, ok? Você não acha que talvez as pessoas que estejam ao lado dele pode tentar fazer uma economia mais equilibrada e equacionada de um jeito diferente do que foi? Ou ele ainda é uma tragédia anunciada?